ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Atos, capítulo de número 23. Nós iremos, nesta noite, pregar os versos 12 até o final do capítulo, e serão exatamente esses versos que irei ler. Peço que todos acompanhem. Na verdade, eu lerei no verso 11 até o final, mas iremos expor do verso 12 até o final. Assim, então, está escrito, esta é a palavra do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, pois tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me para que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e, durante a noite, o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza e, tendo deixado os de cavalaria irem com ele, aos quais, chegando a Cesareia,
entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Amém. Meus queridos, vamos mais uma vez orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Maravilhoso Deus, aqui estamos, diante da Tua palavra, Tua preciosa palavra, alimento das nossas almas. Ó Senhor, fala conosco neste culto que dedicamos ao Senhor. Abre os nossos corações, Senhor, para que aqui recebamos a Tua palavra. Usa o vaso de barro que o Senhor providenciou, para que não meramente fale de ensinos da Tua palavra, de teologia, o que de fato nós carecemos, mas também possa aplicar, ó Deus, adequadamente as nossas vidas. Fala, usa o que fala e também opera nos corações de nós que ouvimos. É no nome de Jesus, Pai, que nós rogamos por todos os que estão aqui, desde os mais velhos até mesmo as crianças, as quais o Senhor faz entender no passo delas, conforme a graça que o Senhor concede. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vimos na última ocasião, na exposição desse texto, como Paulo ele fala da sua consciência diante do sumo sacerdote. Paulo fala de forma muito confortável que andava em boa consciência, mesmo tendo tido um passado terrível contra a igreja do Senhor. Ali vimos como Paulo, embora ele tivesse boa consciência, ele não era impecável. Ele desrespeita, ele injuria o sumo sacerdote. E ele recebe um tapa na boca por causa disso. E vimos também como Paulo ele percebe sobre o seu pecado. Ele lembra-se da lei do Senhor, de que não deveria injuriar, ou seja, responder com ira no coração, com desejo de matar aqueles que estão investidos de autoridade, aqueles que Deus deu autoridade. Paulo mostra aqui a boa consciência mais uma vez, não sendo impecável, mas uma consciência regida, dominada, submissa pela Escritura. Agora é interessante como após a noite que Paulo esteve, que o Senhor esteve ao lado dele, fortalecendo, dando ele coragem, nós vemos agora a consciência de homens que querem matar Paulo. Eles se amontinam. Lucas diz que são judeus. E eles fazem um voto. Esse é o sentido do texto. Eles fazem um voto, e um voto solene, um voto diante de Deus, de matar Paulo. Aqui, nós vimos a consciência desses homens sendo exposta, também por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Se antes nós vimos a boa consciência de Paulo, submissa à Escritura, a ponto de retornar e se arrepender e dizer, eu errei. Agora nós vemos a consciência desses homens. Uma consciência dominada não pela Escritura, a ponto de conspirar e fazer um voto, usarem algo que é sagrado, um voto, para dizer, vamos matar Paulo. Não vamos comer nem beber, até que nós consigamos matá-lo. Mas apesar de tudo isso, meus irmãos, nós vimos que o Senhor Deus, mais uma vez, livra o apóstolo Paulo. Há dois pontos que queremos tratar nesse texto: a conspiração contra Paulo e o livramento de Paulo. Porque, em primeiro lugar, nós vemos como os judeus fazem esse voto perverso, mas apesar disso, apesar de parecer dar tão certo esse plano, o Senhor livra Paulo.
E se pudéssemos então reunir numa frase o ensino principal desse texto, ela bem que poderia ser: os judeus fazem um voto perverso contra Paulo, mas o Senhor o livra. Os judeus fazem um voto perverso contra Paulo, mas o Senhor o livra. Essa é uma frase que descreve o ensino principal desse texto. Nós iremos ver, então, em 2 pontos. Em primeiro lugar, a conspiração contra Paulo. Veja o que diz o verso 12, que quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Aqui nós vemos que que Lucas mostra a conspiração contra Paulo. Eles fazem um voto, um juramento. É isso que eles estão fazendo diante de Deus. Meus irmãos, que plano audacioso. Esses homens sabem que havia uma guarda ali. Na verdade, essa guarda já tinha inclusive agido antes para guardar Paulo na cela, na prisão. E agora eles querem enganar o comandante da guarda, pedindo que traga mais uma vez Paulo, para que então, tendo enganado o comandante, com a guarda ali presente, homens preparados para lutarem. Mesmo assim, eles querem enfrentá-los para matar Paulo. Que plano audacioso. Nós vemos que essa consciência desses homens está cega. Eles nem mesmo conseguem raciocinar ao verem a dificuldade que seria pôr isso em prática. Apesar de serem mais de 40 homens. Nós não apenas vemos um plano audacioso nesse voto, mas também uma má consciência. Eles chamam a Deus por testemunha. É isso que diz o texto. Eles juraram, diz aqui no verso 12, eles juraram sob anátema. Eles fizeram um pacto entre si, chamando Deus como testemunha. Eles chamaram a Deus: que seja o Senhor a nossa testemunha. Se nós não conseguimos matar Paulo antes de comer e beber. Que loucura! Como alguém pode fazer um voto desse? Deus não é o Senhor que dá vida? Não é apenas Ele que pode dar a vida e pode tirar a vida? Como alguém tem a coragem de se dirigir a Deus, chamando-o como testemunha? Sim, Deus está em todo canto, Ele está em toda a terra, mas é bem verdade que Ele se faz de forma especialmente presente quando Ele é chamado dessa forma. Por que fazer isso? Que loucura! É por isso, irmãos, que em Eclesiastes 5:2 diz o texto: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração te apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Na verdade, meus irmãos, tudo isso está nos devidos lugares, no plano do Senhor Jesus, do Senhor da igreja. Aquele que chamou Paulo, aquele que disse por boca de Ananias: importa que ele saiba sofrer pelo meu nome. Na verdade, Paulo está aqui e nós não podemos olhar para esse texto de outra forma sem ver Cristo. Nós já temos visto em vários locais como Paulo está espelhando a vida de Cristo. Paulo está indo para Jerusalém, era exatamente para lá que Cristo estava indo. Alguns tentaram demovê-lo, mas ele disse: eu tenho que ir para lá. É para lá que Paulo está indo. Para a morte. Para ser maltratado. Assim como Paulo foi odiado, na verdade, ele foi odiado por causa de Cristo. Foi isso que Jesus disse em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois, felizes. É isso que significa. Quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por que Paulo está passando essas coisas?
Por causa do seu mestre, o Senhor Jesus. Não é porque Paulo ele é um super-homem que aguenta todas as perseguições, não. Não é porque Paulo ele fundou uma religião, então ele tem vários seguidores. Não é porque Paulo escreveu várias cartas no Novo Testamento, é por causa de Jesus. Por isso, esses homens se amontinam e conspiram para matá-lo. É uma má consciência demonstrada aqui. E uma consciência regida por doutrina de homens. Por um lado, Paulo mostrou que, embora ele esteja suscetível ao pecado, a sua consciência está regida pela Escritura. Ele não pode ir além dela, ele não pode ir contra ela. E quando ele percebe que foi contra ela, ele se arrepende. Ele não consegue ficar nessa condição de estar contra Deus. Ele não tem paz de consciência enquanto ele não se arrepende. Mas esses homens, o que rege a mentalidade deles? Doutrina de homens. E é interessante, irmãos, como a nossa confissão de fé fala acerca dessas coisas. No capítulo 20 da liberdade cristã e da liberdade da consciência, está escrito na seção 2, reparem bem, só Deus é o Senhor da consciência. E a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Perceba, aqui nós vemos como a nossa confissão de fé nos mostra como Cristo livrou a nossa consciência da doutrina dos homens. E era exatamente presa pela doutrina dos homens que estava a consciência desses homens. Que mandamento eles poderiam fundamentar esse voto, esse juramento de matar alguém, um apóstolo de Deus? Que exemplo piedoso eles poderiam ter na Escritura que sustentasse isso? Nenhum. Nenhum. É curioso como eles usam a lei de Deus, porque eles dizem que Paulo falava contra o templo, contra Moisés, mas na verdade o que sobejava em seus corações era a ira contra a própria lei de Deus. Nada poderia justificar esse desejo nos seus corações. Meus irmãos, o testemunho dos apóstolos, inclusive em Atos 5:29, está escrito: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Pedro mostra, juntamente com os apóstolos, que as suas consciências estão submissas e cativas às Escrituras. Esse é o testemunho que Paulo carrega. O próprio Cristo, em Mateus 23, 8-10, diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai. Poderia também ser lido vosso Papa, porque um só é vosso Pai, é aquele que está nos céus. Não, nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Um só é o vosso mestre, é Cristo. Um só é o vosso Pai, é aquele que é Deus e Pai de Cristo Jesus e da igreja também. Um só é o guia, é Cristo. Perceba, mais uma vez também Cristo reflete o ensino de que nós não devemos nos submeter a ensino de homens, a doutrina de homens, mas Cristo, Ele é o Senhor da consciência. Isso fica, meus irmãos, muito mais claro quando Paulo escreve aos Colossenses. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá, no capítulo 2. Paulo escreve aos de Colossos, da cidade de Colossos, no capítulo 2, verso 20. Está escrito: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças.
É como se Paulo dissesse assim: essas ordenanças são do tipo, não manusieis isto, não toque nisto, ou não prove aquilo, ou não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está lidando aqui com dois problemas ao mesmo tempo. De um lado, Paulo está falando contra homens que entendiam que leis cerimoniais ainda estavam vigorando e eles traziam essas leis e colocavam sob a consciência do povo de Deus. Paulo também está lidando com homens daquilo que ficou conhecido na história como o asceticismo. A grosso modo, é atribuir à matéria algo mal, como se o pecado estivesse naquilo que é externo. Poderemos, e no caso aqui Paulo usa o exemplo da comida, como se o mal estivesse na comida em si, e poderemos estender para muitas outras coisas, como o dinheiro e outras coisas mais. Paulo está lidando com esses dois problemas. E é por isso que Paulo diz: porque vocês, se vocês morreram com Cristo, porque vocês vivem assim, como se vivessem no mundo, se sujeitando a essas ordenanças. Paulo lidou com isso nos versos anteriores, quando ele diz: ninguém, pois, o julgue, e julgue a consciência de vocês, por causa de comida e de bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Sim, porque havia mais do que um sábado a ser comemorado no Antigo Testamento. Não apenas o sétimo dia, mas havia um ano inteiro também como um sábado de descanso. As festas coincidiam com o sétimo dia, a Páscoa e outras demais, tabernáculos. Por isso Paulo está dizendo: porque vocês ainda não... É interessante como Paulo diz: ninguém julgue vocês. Ele não está falando a quem julga, ele está falando a nós, a igreja de Colossos, e também a nós. Ninguém julgue. Não permita que ninguém julgue a sua consciência por causa dessas coisas. No verso 17, Paulo diz: porque tudo isso tendo sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo mostra como todas essas ordenanças, elas realmente vigoravam, mas na antiga aliança. Em Cristo, o objeto, tudo faz sentido. Elas eram sombras de um objeto que veio. E quem quer ficar com as sombras e esquecer o objeto? Paulo mostra como não faz sentido agarrar essas leis que eram cerimoniais. Então Paulo fala contra esses que ainda impunham sobre a consciência ali do povo de Colossos leis que não vigoravam mais. Mas não apenas isso, Paulo também fala contra homens que atribuíam à comida um mal em si mesmo, como se o mero tocar na comida já configurasse em pecado. E então eles diziam: não toque, não manuseie. Paulo diz: por que vocês se submetem a isso? Essas coisas têm aparência de sabedoria, parece até sábio evitá-las, mas é um culto da vontade. Essa é uma tradução mais próxima dos originais, quando Paulo diz como culto de si mesmo, culto da vontade. E é interessante olhar por esse lado. Porque o culto da vontade é exatamente excluir aquilo que Deus ordenou, para então fazer aquilo que se quer. Mas Paulo diz: todas essas coisas não têm nenhum valor contra a sensualidade. Parece que Paulo está falando dos nossos dias, não é verdade? Ou está dizendo: se você simplesmente evitar comida, simplesmente por deixar de comê-la,
isso em si mesmo não irá ter nenhum efeito sobre a sua glutonaria. Nenhum efeito. E esse princípio pode ser estendido para as outras coisas. Perceba então como Paulo está falando da consciência, levando os irmãos a dizerem: por que vocês estão se submetendo a essas doutrinas de homens? Cristo libertou vocês, vocês morreram com Cristo. É isso que Paulo fala aqui. E depois ele fala no Colossenses 3, a vossa vida está escondida nele. Não se submetam então a doutrinas que não são determinadas por ele. Paulo fala em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Meus irmãos, esses textos nos esclarecem, então, o que diz aqui essa primeira parte da sessão, quando diz, então, que Cristo ele é o Senhor da consciência e ele a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos. É interessante olhar para os nossos símbolos de fé e ver que, embora não tenham autoridade da Escritura, eles nos ensinam a olhar e lê-la e entendê-la, estão embasados nela. Mas é interessante ver o que se segue aqui ainda na seção 2. Diz assim: crer nessas doutrinas, ou obedecer a esses mandamentos por motivo de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência. A confissão está dizendo, então, que se alguém se submete a alguma ordenância que não está estabelecida na Escritura, é uma doutrina de homens, e dizendo que isso é por motivo de consciência, está traindo a verdadeira liberdade de consciência. Aqueles homens tinham uma consciência não livre, aqueles que queriam matar Paulo. Meus irmãos, chega até a ser chocante e assustador, porque o que eles tinham em mãos era a lei de Deus. Eles sabiam decorada a lei muito mais do que todos juntos aqui. Eles cresciam decorando as Escrituras, mas eles não entendiam nada delas. Eles estavam cativos aos seus ensinamentos, porque os seus corações os traíam e faziam entender aquilo que Deus nunca disse. Perceba então a má consciência desses irmãos em contraste com a boa consciência do apóstolo Paulo, regida pela Escritura. Mas não apenas vemos aqui, meus irmãos, uma consciência capaz de afrontar a Deus, não apenas vemos uma consciência regida por doutrina de homens, mas nesse voto, nesse juramento, também vemos uma consciência capaz de cometer atrocidades contra a honra do próximo, sem misericórdia nenhuma. Paulo injuriou o sumo sacerdote. É verdade que no seu coração ele matou o sumo sacerdote. Mas ele se arrependeu. Ele logo baixou a sua soberba. Ele abateu a sua soberba. Mas esses homens, eles prometem tirar a vida de Paulo. E eles não estão apenas matando Paulo nos seus corações, eles querem fazer isso com suas próprias mãos. E eles juram e fazem um voto, eles fazem um pacto para matar Paulo. Que atrocidade, que sangue frio. Perceba então aqui o juramento, o voto que eles fazem, nesses versos 12 e 13, mas nós também vemos a omissão dos homens da lei. Veja aqui no verso 14 e 15.
Diz o texto então que eles foram para os principais sacerdotes. Não eram os sacerdotes exatamente que ensinavam a lei de Deus? Eles viviam para ensinar a lei de Deus ao povo. Eles foram para os anciãos, os presbíteros. E eles contam, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Sim, eles sabem que irão tirar a vida de alguém, mas eles não têm temor, é isso que quero dizer. Eles não só planejam isso, não só fazem um pacto, não só chamam a Deus como testemunha, mas eles vão ao sacerdote e aos anciãos e contam isso. Nós queremos matar Paulo. Fizemos um voto, como se fosse uma coisa honrosa. Fizemos um juramento, um voto. Ninguém vai comer nem beber até que matemos Paulo. Manda o oficial, o comandante, trazer Paulo. Para que ele acredite que nós queremos falar mais algumas palavras. E nesse momento nós vamos matar Paulo. Meus irmãos, o texto não nos diz que esses homens da lei repreenderam os judeus. Eles foram omissos. Que tragédia. Aqui nós vemos a conspiração contra Paulo, mas graças a Deus. O texto não nos diz que esses homens estavam no governo completo da situação. O texto segue, e aqui passamos ao nosso segundo ponto, o livramento de Paulo. Veja, pela maravilhosa providência de Deus, havia na lei civil daqueles dias que um parente poderia visitar os presos. Semelhante aos nossos dias, nós herdamos muito do Código Civil da lei romana. E então, quem mora ali? Uma irmã de Paulo. E ela tem um filho. E esse filho está exatamente no momento desse juramento. Meus irmãos, o que é isso? Acaso? Isso é o reflexo da providência amorosa de Deus, que havia prometido a Paulo que Paulo iria até Roma testemunhar do Evangelho. Deus providencia usando a lei do país. E então, Paulo ouve aquele relato, e ele já experimentou da maldade e da perversidade dos judeus. Paulo já foi apedrejado. Paulo não perde tempo. Ele pede a um soldado que leve o rapaz até o comandante. O comandante ouve aquelas coisas. A conversa ela não é tão longa, mas ela também não demora pouco tempo. Porque, perceba bem, o comandante precisava se certificar de que aquilo não era um trote, não era uma mentira. Ele fez perguntas, ele inquiriu aquele rapaz. Mas ele também não poderia demorar muito tempo. Uma vida estava em jogo. Então ele tem uma conversa rápida com aquele rapaz. E aqui vemos, meus irmãos, que embora homens maus e perversos, eles se ajuntem para lutar contra a igreja do Senhor. Os planos de Deus, se Ele estabeleceu guardar o seu povo de alguma situação ruim, serão os planos de Deus que irão se estabelecer, e não dos homens maus. Provérbios 23, 21, 30 está escrito: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Eles se amontinam nesse conselho, chamando até mesmo Deus como testemunha. Mas o conselho do Senhor já está estabelecido. Eles não conseguem. Meus irmãos, nos nossos dias nós vemos autoridades civis que deveriam defender e legislar em favor do povo. Mas o que eles fazem é exatamente o contrário. Eles roubam, eles ameaçam, eles têm poder nas mãos. Alguns deles têm inclusive uma toga, e numa canetada vai uma vida ou várias vidas.
Parece que tudo está então nas mãos deles, de fato. Esse texto nos ensina, meus irmãos, como homens de poder podem estabelecer pactos sujos aos olhos de Deus, mas é o Senhor quem cuida do seu povo. E a igreja não está na mão de tais homens. Como esse ensino precisa estar latente em nossas mentalidades hoje? Como não podemos olhar as notícias e nos desesperar como aqueles que não têm esperança? O texto segue. Aquele governador entende que há um plano contra Paulo. Ele escreve uma carta. É isso que está escrito. Passando aqui, então, ao verso número 25. Diz que o comandante escreveu uma carta nestes termos. O comandante, então, envia a Paulo com uma carta, é uma espécie de carta de demissão. Sim, a ideia de demissão não é apenas aplicada quando alguém tem um trabalho e então é demitido. Mas é a ideia aqui de demissão de jurisdição. Paulo está sendo demitido da jurisdição de Cláudio e ele está sendo enviado para a jurisdição de Félix. Ele leva essa carta até Cesareia. Mas algo interessante aqui. Eu não sei se você percebeu na carta. Olhe mais uma vez no texto. Cláudio escreve com toda a educação. E ele diz no verso 27, este homem foi preso aos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei. Vou saber que ele era romano. Não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Ele mandou açoitar Paulo. Paulo depois disse que era um cidadão romano. Os soldados gelaram de medo. Disseram ao comandante, e o comandante também gelou de medo, porque sabiam que não poderiam fazer aquilo com um cidadão romano. Mas é curioso como ele não coloca esse detalhe na carta. Como homens investidos de autoridade são mentirosos, muitas vezes são sujos. E eles aparentam ser as melhores pessoas. Ele se coloca aqui como o defensor de Paulo, aquele que mandou açoitar Paulo. Ele esconde esse fato. E só então depois é que ele muda de procedimento por medo da lei e não por misericórdia para com Paulo. Um outro detalhe nessa carta é como ele reconhece a inocência de Paulo junto à lei romana. E mais uma vez, meus irmãos, nós precisamos olhar aqui e ver Cristo. Lá em Lucas 23, 22, está escrito que a autoridade diz que mal fez este homem. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Assim também Cláudio diz aqui na carta que ele nada havia para que justificasse a morte ou a prisão de Paulo. Mas assim como na vida de Cristo, na vida de Paulo, também vemos que apesar de ser encontrado inocente, eles não são liberados da prisão. Eles continuam presos. Cristo vai até a morte. E Paulo está seguindo esse caminho para ser também massacrado. Mas foi Cristo quem sofreu muito mais do que Paulo, não apenas fisicamente, mas ele sofreu em sua alma o inferno na cruz. Ele não desceu ao inferno, mas o inferno veio até ele na cruz. E como nós não podemos explicar, nem entender completamente, mas o fato é que ele experimentou a eternidade do inferno naquela cruz, ao ponto que ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, Paulo não é grande. Cristo, ele é o grande homem, esboçado nesse texto.
A carta é escrita. Paulo então é enviado até Antipátride. Uma parte da tropa vai até ali e retorna. E há um motivo para isso. Esse trecho até essa cidade era um trecho onde a maioria das pessoas eram judias. Então Paulo corria o risco de ser morto. Por isso a tropa vai até ali e depois dali em diante a maioria era gentia, então não precisava tantos soldados. Por isso eles voltam, uma parte volta para a cidade onde estavam. E quando chega ali Paulo com a sua carta, ele passa por uma espécie de pré-julgamento. Félix pergunta de onde ele era, e Félix tinha duas opções. Ele poderia julgar pelo fórum do domicílio, ou seja, pelo fórum de onde Paulo morava. Ele também poderia julgar pelo fórum do delito. Quando Félix então descobre que o domicílio de Paulo era na Síria, na Sicília, na Cilícia, ele decide julgar exatamente ali. Então ele diz: eu vou te ouvir quando chegarem os teus acusadores. Meus irmãos, esses homens, Cláudio e Félix, eles nada fazem aqui por Paulo. Eles são instrumentos de Deus para guardar Paulo, para livrá-lo. Mas nós vemos aqui que eles fazem isso meramente pelos seus interesses. E nós vemos em nossos dias, inclusive, homens que beneficiam as pessoas não porque estão interessadas no bem delas, mas porque fazem pelos próprios interesses. Em tempos próprios de eleição, nós costumamos ver muito isso. Paulo é livrado. Há uma conspiração contra ele, vimos isso em primeiro lugar. Mas apesar dela, Paulo é livrado. Mas o Senhor Deus não livra o Senhor Jesus. Para que Paulo e eu e você fôssemos livrados, alguém deveria então receber a punição. Por muitas vezes alguns homens, eles se acham sendo perseguidos por causa de alguns pecados que eles cometeram no passado. Eles então ficam com medo, dizendo, e as suas consciências começam a acusá-los, dizendo: isso é por causa daquilo que eu fiz no passado, por isso eu estou sendo perseguido nesse momento. Meus irmãos, Paulo não estava apenas sendo perseguido por alguma coisa que ele fez. Na verdade, ele não tinha pecado nesses dias aqui. Mas ele merecia ser perseguido por causa do seu pecado em outras ocasiões e porque ele herdou de Adão o pecado original. Da mesma maneira que eu e você merecemos todo mal, porque sabemos que é um Deus bom e misericordioso. Mas nós escolhemos fazer as nossas vontades. Para que nós fôssemos livrados, alguém deveria pagar essa conta. Alguém já disse: não existe almoço grátis. É verdade. Se você usufrui gratuitamente de algum serviço, é porque alguém está pagando por você. Não existe nada grátis. Isso é muito verdade quando olhamos para a salvação. Sim, a salvação ela é de graça para aquele que crê. Mas ela custou o tormento eterno em alguns minutos, algumas horas, em que o Senhor Jesus esteve na cruz. Paulo é livrado, mas o Senhor Jesus não foi. Que ensinamentos, que aplicações nós poderemos ainda mais retirar desse texto para as nossas vidas? Em primeiro lugar, eu falo aqui a você que está aqui e não faz parte da igreja. Perceba, os teus votos, as tuas promessas, e nós sabemos que no final do ano muitas pessoas fazem promessas para Deus.
de serem pessoas melhores, de acabarem com suas brigas. Tudo isso sem Cristo não atrai o gosto de Deus. Tudo isso sem Cristo apenas exibe, é como se você exibisse a sua confiança no seu próprio braço e não na obra redentora de Cristo. É como se você dissesse a Deus: espere mais um pouco, agora eu vou conseguir me salvar por aquilo que eu faço. Espere mais um pouco, eu consigo lidar com o pecado em meu coração. Espere mais um pouco, por agora eu não quero a obra de Jesus. Meus irmãos, que afronta ao Senhor. A você que está aqui, não faz parte da igreja, perceba o que você faz quando você quer resolver os seus pecados pela sua própria força. Você nunca conseguirá, inclusive porque até hoje você nunca conseguiu. Não será no ano que vem que você conseguirá. Além de suscitar, de incitar a ira do Senhor, não os olhos bondosos dele. Entregue-se ao Senhor Jesus. E então faça votos de acordo com a palavra dele, com aquilo que ele ordena. Inclusive faça o voto da profissão de fé diante dele, publicamente, diante de pessoas, dizendo: eu servirei a Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele me comprou com o seu sangue, eu sou o seu escravo livre. Livre para obedecer a sua lei e para desejá-lo sinceramente. E para me arrepender quando eu pecar contra ele. Eu sou livre. É isso que importa. É isso que Deus quer de você. Mas ainda falo àqueles que não fazem parte da igreja, ainda que você não deseje matar alguém, como esses homens aqui queriam matar Paulo. Se você tem ira no coração, se você não consegue amar alguém conforme a Bíblia ensina, e amor não é um sentimento, amor é um mandamento, é fazer aquilo que Deus faz por nós. Então você se iguala a esses homens. Como as pessoas costumam então dizer que não matam, não roubam? Que visão tacanha da lei de Deus. Que visão limitada da lei de Deus. Como se matar fosse meramente pegar uma faca ou uma arma de fogo e atingir alguém. Matar significa desejar a morte de outro, irar-se sem sentido contra alguém. E nesse sentido, toda a humanidade é assassina. Não escapa um. Não olhe para esses homens e diga: graças a Deus que eu não sou assim. Se arrependa e se entregue ao Senhor Jesus, ou você irá continuar se ajuntando com os ímpios para perseguir a igreja de Cristo e a Jesus Cristo. Essa é a primeira aplicação. Em segundo lugar, pactue sinceramente, eu falo àqueles que são aqui de Cristo Jesus. Pactue sinceramente com Deus e com o próximo nos votos. Faça, quando você fizer pacto diante de Deus, faça sinceramente. Sinceramente com Deus e sinceramente com o seu próximo. Meus irmãos, nós vemos como era hipócrita esse voto e esse juramento desses homens. E aprendemos aqui também que Deus não recebe votos que não estão na sua lei, ou que é visto por um exemplo piedoso nas Escrituras. Então, Deus não recebe votos como: eu vou deixar de beber Coca-Cola, eu vou rapar o meu cabelo, ou eu vou deixá-lo crescer para obter alguma bênção de Deus, eu vou usar roupa de pano de saco.
e tantas outras coisas que vemos em nossos dias. Onde está escrito na Escritura que Deus irá nos abençoar se fizermos essas coisas? Qual a garantia que temos de que seremos abençoados se fizermos essas coisas? Não há. Se fizermos votos, sejam eles conforme as Escrituras, e façamos sinceramente. É interessante o texto de Eclesiastes 5:2. Abra sua Bíblia lá. Eclesiastes 5, capítulo 2, aliás, 5, versículo 2, diz assim o texto: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. À primeira vista, alguém poderia dizer: mas que Deus tão carrancudo. Mas que Deus que nem mesmo quer pessoas perto dele. Não, meus irmãos. Estamos diante aqui do Deus de toda graça e misericórdia. O mesmo ontem e hoje. O texto não diz, não diga palavra alguma. Mas o texto contempla a vaidade de nossos corações. Como nós estamos tão prontos a prometer coisas diante de Deus, que nós depois sairemos e não cumpriremos. Como vem o desejo de dizer que faremos tantas coisas. E depois, a maioria das palavras são vãs. É por isso que, conhecendo o nosso coração, Deus, a palavra de Deus diz: não te precipite, calma, calma. Vai vir o desejo de prometer mundos e fundos a Deus, calma, reflita. Não te precipites, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Ele está nos céus. Ele não é homem como eu e você. Ele está nos céus. Ele é o Todo-Poderoso. Cuidado com quem você está invocando como testemunha. É isso que fazemos quando fazemos um voto diante de Deus. É isso que fazemos quando estamos no culto. E sejam então poucas as tuas palavras. Sejam as palavras sinceras. As outras, aquela montanha de coisas que vierem, que são vaidade, não mencione diante de Deus. É isso que o texto quer ensinar. Então isso nos ensina como nós devemos calar as palavras vãs de nosso coração e dizer as sinceras ao Senhor. Meus irmãos, se nós fizéssemos uma lista dos votos que já fizemos a Deus, faça agora na sua mente. Nós professamos a fé, nós contrairmos matrimônio, aqueles que têm filhos, batizamos os nossos filhos. Em cada momento desse, nós prometemos tantas coisas. Quando professamos a fé, dissemos: eu seguirei a Cristo, eu me submeterei à palavra, eu me submeterei às autoridades da igreja enquanto elas forem fiéis. Meus irmãos, nós chamamos a Deus como testemunha, como esses homens fizeram. Senhor, venha ouvir aquilo que eu vou prometer. Que temos feito isso. O que hoje você tem cumprido acerca disso que você prometeu? Como precisamos nos arrepender? Se temos vivido fora da profissão que fizemos. Nós fizemos voto no matrimônio, dizendo que estaríamos com nossos cônjuges na doença, servindo ali com eles. Não pensando em nós, mas no nosso cônjuge. O que você tem feito desse voto, dessas palavras?
as quais você chamou a Deus como testemunho. Nós batizamos nossos filhos, dizemos, vamos trazê-los à igreja. Vamos ensiná-los a palavra. Inclusive, vamos ensiná-los a ler, para que leiam as Escrituras. Talvez você não se lembre, mas era exatamente isso que você jura. Vamos trazê-los ao culto. O que temos feito desses votos? Como nós precisamos, irmãos, nos arrepender, porque, por vezes, nós não agimos conforme aquilo que votamos e chamamos a Deus como testemunho. Eclesiastes diz: cuidado. Mas é bem verdade que a palavra de Deus diz que Ele recebe aquele que tem o coração contrito. É bem verdade que aquele, então, que sente em sua consciência que quis enganar a Deus, que achou que o fato mero de dizer palavras diante de Deus e depois viver conforme estava pensando, é enganar a Deus. Aquele que então é acometido por essa consciência e se pega vendo Deus, olhando para ele, para o seu coração, para as membranas do seu coração, onde ali, às vezes, inconscientemente, planejamos males. É bem verdade que a palavra de Deus diz que aquele coração contrito, o Senhor não rejeitará. Você e eu não precisamos de homem algum nos olhando para que os nossos pecados sejam apontados. Deus está olhando para nós. Ele olha todos os dias e todos os momentos. E Ele diz que habita nos céus. E Ele habita. Mas também diz que habita com contrito e abatido de espírito, para o vivificar. Como Deus ouve a oração daquele que se arrepende, quando pensa nos votos que fez e não tem vivido conforme eles. Essa aqui é uma segunda aplicação acerca dos pactos e dos votos que nós fazemos com Deus e uns com os outros. Mas há uma terceira. Ainda que nós não matemos como os judeus planejaram matar Paulo, nós podemos destruir a reputação do outro com a nossa língua. E, meus irmãos, como isso acontece no meio da igreja? Não é à toa que Tiago nos adverte falando da língua, ela é um pequeno membro, mas ela é fogo. Aquele que consegue dominá-la é sábio. Como as conversas voam acerca da reputação dos irmãos. Ao invés de ir até o irmão e então buscá-lo e oferecer ajuda, perguntar o que está acontecendo, porque muitas vezes o que parece não é, nós nos iramos para o outro lado e espalhamos conversas. E nos igualamos aos judeus no desejo de matar. O 9º mandamento nos fala da honra do nosso próximo. Não, isso não implica que então os pecados não irão ser tratados. Isso não implica, inclusive, que eles, a depender do caso, não serão trazidos a público. Nós vimos, inclusive, Paulo falando o nome de pessoas da Escritura. Mas isso implica que nós devemos amar a honra uns dos outros e não matar e ferir o próximo com a língua. Está escrito em 1 de Pedro 3,10, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. É interessante como
se nós fizéssemos um exercício de como Deus trata da nossa reputação. Se nós pudéssemos perguntar a Deus: Senhor, como o Senhor trata da reputação dos teus servos? O que a Bíblia diria? Um dos textos que nós poderíamos abrir, meus irmãos, seria a pregação de Pedro, quando ali está escrito: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pedro está citando a Escritura. Você e eu sabemos a vida de Davi. Mas veja como a Escritura omite os seus pecados. Como Deus consegue falar de alguém sem necessariamente trazer os seus pecados? Aquele que é o juiz de todas as coisas, aquele que não tem ninguém mais rígido, no bom sentido do termo, no julgamento do que ele. Ele fala assim de Davi: como nós precisamos aprender com o nosso Deus, imitar a Deus como filhos amados, e não matar o nosso próximo com a língua. Essa é uma aplicação que precisamos levar em nossos corações. Mas em quarto e último lugar, meus irmãos, nós vimos como Paulo, por muitas vezes as pessoas elas veem situações injustas, mas elas preferem não se envolver, porque elas preocupam-se com seus planos apenas. A palavra de Deus nos diz que aquele que vê o irmão passando necessidade não o ajuda. Aquele que evita se envolver para ajudar, ele não exerce o amor. Esses homens, Cláudio, Félix, eles não estavam interessados com Paulo. Eles estavam interessados consigo mesmo, com seu poder, com seu cargo. Por vezes nós vemos o outro passando por necessidades. Nós conseguimos perceber, mas nós fingimos que não vimos. Como precisamos aprender com a Escritura? De sermos exatamente como o nosso Salvador, que não fez isso. Que olhou para nós e, como nós cantamos, nos deu a mão. Ele deu a mão a traidores, a pessoas más. Ele deu a mão, ele conquistou seus corações. Ele nos assistiu. Ai de nós sem ele. Como precisamos imitá-lo nisso. Meus irmãos, nós vemos aqui como homens se amontinam numa conspiração contra Paulo. Mas apesar disso, Deus livra o apóstolo Paulo. Mas essa não é uma verdade apenas para a vida do apóstolo Paulo. Você precisa enxergar os seus nomes escritos nessas entrelinhas. Todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Jesus disse que por causa do seu nome seríamos perseguidos. Ele falou isso nas bem-aventuranças. Você pode não chegar diante de um governador como Paulo chegou. Mas você chegará diante de pessoas que podem lhe fazer mal. E por vezes elas farão por causa do Senhor Jesus. Confie nele. Lembre-se daquilo que ele disse a Paulo: coragem. Continue testemunhando. Mostre a obra de Deus em sua vida e na vida da sua família. Para as pessoas com quem você que são seus vizinhos, pessoas de sua família. Faça isso sem medo. Confie no Senhor. Se aprover a Ele te livrar dos seus planos, Ele fará isso. Mas se não aprover, Ele não fará. Ele não vai deixar de fazer porque Ele não pode. Ou porque Ele perdeu o tempo de fazer isso. Mas Ele vai fazer porque agradará a Ele. Mas no final de tudo, nós todos estaremos guardados com nossos corpos perfeitos. Não há nada que possa destruir a igreja. Como nós precisamos colocar essa verdade em prática. E aquietar os nossos corações para viver o Evangelho. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé.
Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor e pedimos perdão. Perdoa-nos, ó Deus, porque por vezes nós medimos a nós pela nossa própria medida. E assim então, ó Deus, estamos absolvidos de pecados, estamos sem pecado. Mas quando olhamos para a Tua lei, Senhor, a Tua lei que é tão profundamente bondosa, justa, misericordiosa, nós nos achamos tão em falta, ó Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajude para que nós possamos vivê-la, Senhor, em temor e fervor diante do Senhor, na dependência da Tua lei, levando sempre cativo as nossas consciências, não a doutrinas de homens, não a planos tão estranhos de homens, como vimos nesse texto, não há planos que tanto afrontam ao Senhor, mas aos Teus ensinamentos. E ali ficarmos, ó Deus, debaixo de Tua santa palavra. Ali há promessas de vida, ali há refúgio, ali há consolo. Ali o Senhor nos alimenta e cuida de nós. Em nome de Jesus assim oramos. Amém.